Estejam sobre nós essa noite. Amém? Como o pastor falou, eu me chamo Verônica e junto ao meu digníssimo marido eu casei, gente. Um milagre foi grande, viu? Junto com meu esposo, a gente está em preparação, né? Para ir para o campo missionário. Nós vamos morar no Oriente Médio. Na verdade, ele vai voltar, né? Porque ele já morava lá. E foi lá que eu encontrei ele. Como a gente sempre diz, né? Quando duas pessoas têm o mesmo propósito, elas se encontram no caminho. Uma hora ou outra vai dar certo, irmãos. Amém? Então, nós estamos nos preparando para ir para o Oriente Médio. A gente fala Oriente Médio, irmãos, porque a gente evita dizer o país especificamente para onde a gente vai. Né? A gente vai trabalhar com os povos muçulmanos, então todo cuidado é pouco. Não é? Mas você vai descobrir que país é esse se você for visitar o stand ali. Nós trouxemos algumas coisinhas que representam essa nação. Então, se você ficou curioso para saber que nação é essa, tem coisinhas para vender ali. Se você não quiser comprar nada, vai lá dar um oi para a gente, certo? Para a gente conhecer vocês. Então, vai ser um prazer. Assim que a gente terminar aqui, a gente vai correr para lá. E tem outros stands também para vocês conhecerem. Amém? Estamos animados, fico doida para ir embora para o Oriente. Foi lá que eu conheci ele, eu fazia viagens, né? Essas viagens, e eu sabia que Deus estava me movendo para aquele lugar. Eu achava que eu ia sozinha, eu já tinha me conformado. Pai, enfrentar o Oriente Médio, uma mulher solteira, não é fácil, irmãos, mas eu disse, eu vou. Mas graças a Deus ele mandou para mim, um grande homem de Deus. Não pode dizer que é um grande homem de Deus, não, que ele me corrige. Ele é um homem que serve a um grande Deus. Amém? Eu fico muito feliz, irmãos, todas as vezes que eu venho, que eu tenho a oportunidade de ministrar aqui na igreja. E eu sempre, como o pastor falou, nós somos uma igreja missionária. Ítalo falou também que é redundante esse termo, mas a gente entende o que é que quer dizer, não é? Somos uma igreja missionária. Isso é maravilhoso, irmãos, dizer que a gente faz parte de uma igreja missionária, uma igreja que promove missões, uma igreja cuja diretoria se envolve, a liderança da gente se envolve com isso. É maravilhoso demais, irmãos. Eu fico muito feliz por fazer parte disso. Mas, ao mesmo tempo, fazer parte de uma igreja missionária, às vezes isso me preocupa, sabia? Da mesma forma que isso me alegra muito, às vezes me preocupa, irmãos, porque você pensa comigo, vamos imaginar uma empresa. Imagina uma empresa, e essa empresa percebe que ela está necessitando de algum serviço, e em vez de ela prestar esse serviço, ela entende, né, por diversos motivos, às vezes por questões econômicas, ela entende que é melhor ela contratar outra empresa, não é, para fazer esse serviço para ela. Então, ela passa a ter esse serviço, mesmo que ela não preste esse serviço. Está dando para entender? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Com um exemplo fica mais claro para a gente. Imagina que uma empresa aí que a gente tem aqui, Alpargatas. Tem Alpargatas que veio aqui na minha cabeça. Imagina que a Alpargatas é uma empresa que a gente tem aqui que produz as Havaianas, né? E aí, imagina que a Alpargatas, ela está precisando, está toda suja, uma bagunça, e ela precisa de alguém que faça a limpeza da empresa. Mas, por algum motivo, ela entende que é melhor, né? Viu no seu quadro de funcionários que ninguém trabalha com limpeza, que ninguém faz esse serviço, então ela vai contratar outra empresa para fazer a limpeza da Alpargatas. Isso é o que a gente chama de terceirização, não é? Então, a Alpargatas tem o serviço de limpeza? Tem. Mas é ela que faz? Não. Então, por que fazer parte de uma igreja missionária às vezes me preocupa, irmãos? Porque tem muita gente. Fazer como a Adriana. Aqui não acontece não, só lá fora. Tem muita gente que se esconde, às vezes, por trás desse título. Então, elas dizem, eu faço parte de uma igreja missionária. Eu tenho uma liderança que se preocupa com missões. A minha igreja sai pelas ruas e evangeliza. Mas eu não presto esse serviço, não. A minha igreja faz, mas eu não presto esse serviço, não. Eu vou terceirizar essa responsabilidade. E muitas vezes a gente se esconde por trás desse título. E a gente está terceirizando, irmãos, a nossa responsabilidade no cumprimento da grande comissão.
Porque, como eu sempre digo, a ordem é para todos. Ninguém está isento dessa responsabilidade, irmãos. A ordem de Jesus não tem cláusula de exceção. Amém? Isso foi para mim e foi para você. E às vezes as pessoas terceirizam, deixa isso para quem tem jeito. Tem gente que tem mais jeito de fazer isso. Tem gente que gosta disso. Mas deixa isso para os outros, para mim não. Eu confesso, irmãos, que tem gente que tem jeito mesmo. Não tem gente que tem mais jeito para isso, que chega no banco, chega numa fila e já vai falando de Jesus. Não tem gente. Você conhece alguém que tem facilidade para isso? Chega numa padaria e já bota o assunto de Jesus no meio. Olha que pão cheiroso, mas Jesus é o pão da vida. Não é? Tem gente que tem facilidade, irmãos, mas eu, e talvez você que não tem essa facilidade, irmãos, a gente não tem desculpa. Verônica, mas eu sou tímida, não tem desculpa. Verônica, mas eu sou fleumática. Irmãos, isso é para todo mundo. Amém. A gente tem que dar nossos pulos. Tendo jeito ou não para isso. Porque se autodeclarar crente, irmãos, se autodeclarar cristão, se autodeclarar evangélico, fazer parte de uma igreja tem sido suficiente para muita gente. E não é. Amém? Eu estava lendo um livro esses dias, de um missionário, e ele estava trazendo uma pesquisa que foi feita, irmãos. Fiquei tão chocada com esse dado. Fizeram uma pesquisa, não foi ele que fez, não. Fizeram uma pesquisa e o resultado da pesquisa era de que 93% da igreja de Cristo, da igreja global, irmãos, 93% da igreja de Cristo, dos cristãos, não compartilham a sua fé com outras pessoas. 93%, imagina. 93% de uma igreja não compartilhar a sua fé com outras pessoas. É o que eu sempre digo, irmãos, a Deus coube sacrificar o próprio Filho e a nós cabe contar essa história. Amém. Eu sei que às vezes, nesse tempo que a gente está vivendo, irmãos, talvez a gente pense, está tão difícil, né? Está ficando cada vez mais difícil. Não, vamos respeitar as diversidades. Vamos respeitar as formas de crença. E está tudo bem, a gente precisa respeitar mesmo. Mas, às vezes, em nome desse respeito, não quero invadir a privacidade das pessoas, eu não quero pressionar ninguém. Às vezes, irmãos, em nome disso, a gente está ficando calado. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, quando a gente lê as ordens de Jesus, a última coisa que a nossa fé é particular. Ela pode ser tudo, irmãos, menos particular. Amém? Diga, a minha fé, ela não é particular. Verônica, eu tenho tanta vergonha. Tenho uma vergonha de falar. Irmãos, o nosso Cristo, ele foi crucificado nu em uma cruz e a gente tem vergonha de falar o nome dele. Jesus estava pelado, irmãos, naquela cruz. Aquela roupinha era para gravar os filmes que a gente vê. E a gente tem vergonha de falar dele. Às vezes a gente tem uma mentalidade de que parece que Deus pegou um punhado de gente assim. Eu vou escolher aqui um punhado de pessoas e vou dar sobre esse punhado de gente uma responsabilidade da evangelização dos povos. Vou pegar um punhado de gente aqui, vou dar para eles a responsabilidade de evangelizar as nações e o resto do povo, deixa eles viverem sua vida, construir sua carreira, deixa eles esperarem confortavelmente a volta de Jesus. Mas não é assim. Amém? Isso não é para um punhado de gente. Esse tipo de mentalidade, irmãos, às vezes limita tanto a gente. Esse tipo de mentalidade de achar que é só para alguns, que é só para quem tem jeito. Isso faz com que a gente, às vezes, irmãos, se envolva com atividades que fazem pouca ou nenhuma diferença na eternidade. As nossas vidas, às vezes, estão envolvidas em coisas que não têm nenhum peso de eternidade, irmãos. Porque isso é para quem tem jeito. Irmãos, esse tipo de mentalidade é tão desastroso no nosso meio. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, irmãos. Jesus ter morrido, Jesus ter ressuscitado.
E depois de mais de 2.000 anos, ainda tem mais de 42% da humanidade que nunca ouviram. Mais de 2.000 anos depois, ainda tem 42% de gente que nunca ouviu falar. É muita gente, irmãos. Não faz nenhum sentido. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com isso. O que a gente precisa entender, irmãos, é que seja aqui, seja do outro lado do mundo, por todos os lugares, irmãos, as pessoas estão se prostrando a deuses falsos, com religiões de mentira, na tentativa de matar uma sede que só Jesus pode matar. Só Ele pode matar, irmãos. E se elas não tiverem esse encontro com o Senhor, se você crê na palavra, se você crê que isso aqui é a verdade, irmãos, a gente sabe que a eternidade dessas pessoas é eternamente no inferno, é eternamente longe do Senhor. Como o pastor falou, talvez você não tenha, irmãos, um chamado específico para você cruzar as fronteiras do Brasil. Talvez você não tenha o chamado de Deus, uma direção de Deus, para você cruzar o seu país, as fronteiras do seu país, irmãos, mas eu e você, todos nós, diga eu. Amém. Compromisso. Você e eu fomos chamados para cruzar a fronteira da luz para as trevas. Mas não é para ir para lá, não, é para buscar quem está lá. Essa fronteira a gente tem que cruzar, irmãos. Porque a gente está aqui na luz, ó. A gente está aqui na luz e a gente precisa cruzar essa fronteira da luz para buscar quem está na treva. Essa fronteira a gente precisa cruzar. Se você não foi chamado para sair do Brasil, amém. Mas essa fronteira da luz e da treva, irmãos, a gente precisa passar por ela. Porque sabe qual é o grande problema? Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas a gente só quer brilhar onde tem luz demais. Já tem luz demais. É por isso que Paulo diz em Romanos 15, que é o tema deste culto, né? Romanos 15, no versículo 20, eu vou me esforçar para pregar para quem ainda não ouviu. Para pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Para eu não correr o risco de construir em fundamento alheio. No versículo 21, ele cita o profeta Isaías, ele diz, como está escrito, onde vê-lo aqueles que nunca tiveram notícia dele. E compreendê-lo aqueles que nunca ouviram nada a seu respeito. Olha qual era o foco de Paulo, irmãos. Para os que nunca ouviram. Abre a tua Bíblia lá em Marcos, por favor. Marcos no capítulo 1. Marcos, no capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 32. O Evangelho segundo Marcos diz assim no versículo 32, capítulo 1, 32. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhes todos os enfermos. Está falando de Jesus, traziam todos os enfermos para Jesus. E endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. No 35 diz, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar secreto, e ali orava. Foram, pois, Simão e os seus companheiros procurá-lo. Jesus saiu, estava lá com o povo, entra no contexto da história. E aí ele sumiu. Lá vai Simão e os seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe, todos te buscam. E Jesus respondeu, vamos para outra parte? Vamos para outras partes, as povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Amém? Paulo estava dizendo, eu vou me esforçar para pregar onde ele ainda não foi anunciado.
E Jesus aqui, os discípulos, vamos, o povo está te esperando. Aí ele faz, vamos para ali? Porque eles também precisam ouvir. Irmão, se Jesus e Paulo aqui não estavam falando dos que nunca ouviram, eu não sei do que eles estavam falando, não. O que a gente chama de povos não alcançados. Ou melhor, os povos de acesso criativo. Porque não existe ninguém tão fechado que o evangelho não seja capaz de alcançar. Amém? Por isso que a gente trocou esse termo de não alcançados por povos de acesso criativo. Olha como é mais legal. Não existe nenhum povo que a gente não possa alcançar, irmãos. A gente só precisa da criatividade divina para saber como fazer isso. Amém? Então, Jesus e Paulo aqui, eles estavam falando acerca dos povos de acesso criativo. E você pode pensar, Verônica, num mundo tão globalizado que a gente está, tecnologia tão desenvolvida, ainda tem gente que nunca ouviu falar. Tem, irmãos. Tem muita gente, muita gente. Tem povos que não tem nenhum alfabeto, como a gente tem, do A ao Z, uma linguagem, o português. Tem gente que não tem um alfabeto escrito, irmãos. Ainda mais, quanto mais uma Bíblia. Quanto mais uma Bíblia, a gente não tem nem como traduzir para eles, porque eles não têm uma linguagem escrita. E são muitos, irmãos. São muitos que não têm uma Bíblia na língua deles. Mais de 3.600 povos. Não são pessoas, 3.600 pessoas, não são povos. Isso fala de milhões de pessoas, irmãos. Mas graças a Deus pela IA, sabia? A IA está sendo uma bênção. Esse número está diminuindo exponencialmente por causa que a inteligência artificial está traduzindo muitas Bíblias para essas línguas. E criando alfabetos. Olha que bênção. Alguma coisa isso tinha que servir. Amém? Então, Deus está se movendo nas nações, irmãos. Tem muita coisa para fazer. Tem um missionário que ele cita, né? Eu gosto muito dessa frase. J.L. Ewen. Enquanto houver, preste atenção nisso, enquanto houver milhões de seres humanos sem a palavra de Deus e sem o conhecimento de Jesus, ser-me-á impossível devotar o meu tempo e a minha energia àqueles que têm ambos. É forte, né? Ser-me-á impossível devotar o meu tempo e a minha energia para aqueles que já têm. Para aqueles que já têm luz demais. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus, o que Paulo, o que esses missionários estão dizendo, irmãos, é que não parece lógico. Parece meio irracional. Estou falando nem nada espiritual, não. É ilógico as pessoas ouvirem diversas vezes o evangelho, enquanto tem outras que nunca ouviram nenhuma. Não é porque elas rejeitaram, é porque elas não conhecem. E esses dados ficam mais alarmantes, irmãos, quando a gente percebe que só 3% dos missionários que vão estão comprometidos com os que nunca ouviram. Então é um número muito baixo, querido. Muito baixinho, não é? E quando a gente fala de povos de acesso criativo, povos não alcançados, a gente não pode esquecer dos muçulmanos, não é? Não é porque a gente vai trabalhar com os povos muçulmanos, não, irmãos, mas porque hoje os muçulmanos, eles são o grupo de povos não alcançados maior. O maior povo não alcançado, o maior povo de acesso criativo que a gente tem hoje. Os muçulmanos são o maior desafio evangelístico da igreja hoje. São bilhões de muçulmanos que a gente precisa alcançar. Amém? Eles são um desafio não só em quantidade, porque hoje, irmãos, existe uma estatística que diz que só há um missionário para cada 405 mil muçulmanos. Campina Grande tem quantos habitantes? 400 e poucos mil. Imagina você sozinho aqui em Campina Grande para evangelizar a cidade inteira. Essa é a estatística. Um missionário para cada 405 mil muçulmanos. Então, eles são um desafio não só numérico, mas são um desafio ideológico também. O que a verdade do Islã, a mentira do Islã. Porque é uma mentira, irmãos. Eu acredito que o islamismo hoje é a maior mentira da humanidade. Maomé é uma mentira perfeita, irmãos, e os muçulmanos são vítimas dessa mentira.
Nosso coração se enche de compaixão porque eles estão cegos. Se prostrando diante de uma religião mentirosa. Se prostrando diante de um Deus morto. Mas digo, meu Deus, Ele está vivo. Amém? Então, nós temos esse desafio. Não só com os povos muçulmanos, meus irmãos, mas todos os outros também que nunca ouviram falar desse evangelho. Amém? Meu esposo pode vir para cá. Ele vai ter um tempinho com vocês também. E a gente acredita, irmãos, que antes de ver os povos muçulmanos como uma ameaça, porque a crença deles, aquilo que eles acreditam, vai totalmente de encontro à nossa fé cristã. São verdades, são mentiras completamente contrárias àquilo que a gente crê. Eles não creem que a Bíblia é uma verdade, creem que a Bíblia foi adulterada, não creem que Jesus é Deus, não creem que Deus tinha um filho, não creem que Deus é uma trindade, não creem que Jesus morreu, muito menos que ressuscitou. Então, as verdades ideológicas do Islã, irmãos, vão totalmente de contra a nossa fé. Então, é um desafio para onde a gente está indo, para onde a gente precisa das suas orações. Mas quando Deus disse que amou o mundo de tal maneira, irmãos, o mundo envolve os povos muçulmanos e todos os que nunca ouviram. Amém? São bilhões de pessoas que nunca tiveram a oportunidade, irmãos, de ouvir que Deus enviou seu Filho. Coisas que, os versículos que a gente já decorou de tanto que ouviu. Eles nunca tiveram essa oportunidade. E nosso coração se enche de compaixão. Amém? Eu sei, irmãos, que às vezes você olha para a gente, olha para a Hassen, olha para os missionários que estão indo, e você pode pensar, meu Deus, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem, eu me sinto muito fraca, Verônica, eu me sinto muito frágil, eu não tenho tenho muito temor. Irmãos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo, porque é exatamente na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Amém? Amém? Mas a gente poderia gastar muito tempo aqui falando para vocês desses dados, irmãos, falando para vocês essas coisas que às vezes mexem com as nossas emoções, mas como a Adriana falou hoje, irmãos, eu não posso fazer nada, Bruno não pode fazer nada aqui. A gente pode pregar todo domingo sobre missões e estimular a igreja a cumprir o ID e fazer discípulos, irmãos. Mas como a Adriana falou, às vezes o nosso silêncio, às vezes o nosso calar, é porque a gente não viu a glória de Deus. E você que não está entendendo, você escute a mensagem de hoje de manhã. Porque a gente não viu a glória de Deus. Porque à medida que a gente se enche dessa palavra, irmãos, à medida que a gente tem comunhão com o Senhor, é natural que haja esse transbordar. Amém? Como ela disse, a gente não pode fazer isso pela força do nosso braço. Porque isso não sustenta a gente em outra nação, não. Nem o amor pelos povos sustenta a gente em outra nação, irmãos. Agora, o amor pelo Senhor, vou porque eu amo o Senhor para cumprir um chamamento. Amém? Deixa ele falar agora. Boa noite, igreja. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, principalmente ao lado da minha esposa linda, maravilhosa. Sou muito grato a Deus por isso. Como diz, meu nome é Bruno. Eu, desde 2021, estou no Oriente Médio, tendo esse privilégio de servir a Deus e servir um determinado povo, nesse contexto de não alcançados, de acesso criativo. Então, para nós é um privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesses lugares. Não é porque a gente é corajoso, não é porque a gente é melhor, não é nada disso. Na verdade, o Senhor, Ele nos deu essa graça e esse privilégio, de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. A gente é apenas cooperadores daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Amém? Nós gostaríamos de mostrar algumas fotos, e nessas fotos a gente não vai
assim, trazer muitos detalhes, principalmente a respeito da região, né, de nomes, enfim, essas coisas. Mas eu acredito que essas fotos vão nos ajudar a imergir um pouco nessas realidades e a gente vai continuar refletindo por meio dessas fotos a razão pelo qual nós, igreja, fazemos missões e o quanto é importante nós, a igreja, estar presente nesses lugares. Amém? Eu gostaria de que passasse a primeira foto. Irmãos, essa foto, ela foi tirada em um lugar no meio do deserto, completamente distante. Esse foi o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de pisar, aonde não havia nenhum cristão sequer naquele lugar. Nenhum cristão sequer. Um lugar 100% muçulmano, sem nenhum cristão. A primeira coisa que eu pensei quando eu pisei nesse lugar e comecei a compreender a realidade desse lugar foi: meu Deus, não existe ninguém aqui que adore ao Senhor. Não existe adoração a Deus aqui neste lugar. Não há uma pessoa sequer que adore o Senhor. Quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 4, nós vamos ver o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E no versículo 22, Jesus vai dizer para aquela mulher o seguinte: vocês adoram o que não conhecem. Nós, porém, adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. O que nós aprendemos com esse diálogo é que a verdadeira adoração, ela parte de conhecer a Deus. Então, quando eu estive nesse lugar e eu falei: meu Deus, não existe ninguém que adore o Senhor, é exatamente por causa disso. Porque essas pessoas não conhecem verdadeiramente a Deus. Nós temos esse privilégio, meus irmãos. Nós olhamos o que Paulo diz, né, aos Romanos: todo que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Nós temos esse privilégio em qualquer momento da nossa vida. Nós podemos invocar o nome do Senhor. Eu estava ali nos momentos dos louvores e vendo aquelas canções e são louvores de gratidão ao Senhor porque nós conhecemos a Ele, e eu estava realmente pensando nessas pessoas, nesses vilarejos, nessa mulher, como nós vimos da foto, que representa inúmeros outros vilarejos de pessoas que não conhecem o Senhor, que não podem invocar o nome do Senhor como nós podemos invocar, que não pode levantar um momento de adoração e de louvor como nós podemos aqui, né, juntos como igreja, pelo único fato de que eles não conhecem o Senhor. Mas como eles vão conhecer o Senhor, se eles nunca ouviram falar dele? Como eles vão ouvir falar, se ninguém pregar para eles? E como alguém vai pregar, se não for enviado? Então, para nós entendermos que existem inúmeras realidades de pessoas que não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, pelo fato de que eles não conhecem o meu Deus, o seu Deus. Talvez você pode, por alguns instantes, parar e pensar como que foi ou como que é a sua vida agora depois de um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Com certeza você pode testemunhar das grandezas e das maravilhas de Deus, o como que você veio sobre você uma alegria que você não pode explicar, uma paz que você não pode explicar, uma segurança de uma vida eterna por causa de Jesus Cristo. Você pode parar, pensar sobre isso e testemunhar sobre isso e perceber o quão maravilhoso isso é na sua vida. Mas essas pessoas, elas não podem. E elas não podem porque elas não conhecem o nosso Deus. Gostaria que mostrasse outra foto, por favor. Essa família, irmãos, é um verdadeiro milagre. Essa família, ela é aprisionada pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico, para quem não conhece,
é um grupo considerado até terrorista, que eles fazem o que é preciso para eles conquistarem aquilo que eles querem e usam o nome de Alá para fazerem isso. Então esse é o grupo que eles matam, que eles aprisionam, que eles torturam, que eles estupram. Eles fazem o que é preciso por aquilo que eles acreditam. Essa família ela foi escravizada pelo Estado Islâmico. Essa família, quando eu conheci ela, é uma família muçulmana. Ela foi aprisionada pelo Estado Islâmico em um cativeiro, e alguém atacou aquele cativeiro, e algum dos destroços bateu na parede daquele cativeiro, abriu um buraco. Então eles fugiram juntamente com algumas pessoas que estavam ali, e eles foram para uma outra nação e se refugiaram nessa outra nação. E o interessante é que quando eles chegaram nessa outra nação, depois de uma semana, esse homem, ele teve um sonho. Ele sonhou que um homem chegou atrás dele, colocou a mão nos ombros dele. Ele não via quem era esse homem, ele sabia que era um homem, né, por causa da voz. Colocou a mão nos ombros dele e falou assim: fica tranquilo, você não está aqui sozinho. Depois de 2 semanas, assim, uma organização entrou em contato com essa família, né, oferecendo ajuda para ajudá-los nas necessidades dele, mas também com o objetivo de anunciar a respeito de Jesus Cristo. Irmãos, quando eu ouvi essa história, toda a oportunidade que eu tive foi para falar com ele sobre quem era esse homem que colocou a mão no ombro dele. Que era o Emanuel, o Deus conosco. Irmãos, para que nós possamos entender a importância da igreja presente nesses lugares. Deus tem as suas formas e os seus meios. A obra é feita por Deus, do jeito de Deus e no tempo de Deus. É Ele que abre as portas. Mas é importante. E como é importante, não só importante, é a nossa tarefa, é a nossa missão, estarmos nesses lugares. E esses são lugares onde você não pode pregar o evangelho abertamente, mas isso não impede que o reino de Deus avance, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Mas nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos estar em todo tipo de lugar para alcançar todo tipo de pessoa. Amém? Mostrar outra foto, por favor. Essa foto é de um projeto com crianças e nesse contexto, né, onde você não pode falar abertamente, né, sobre a sua fé. E nós temos no espaço, né, certas atividades com as crianças, onde jogamos futebol, desenvolvemos algumas atividades, e sempre nós temos esses momentos onde nós tiramos e elas sentam para que a gente possa trazer alguns ensinamentos para elas. E a maioria desses ensinamentos são ensinamentos bíblicos, são princípios bíblicos que a gente leva para essas crianças. Só que nesse contexto nós não podemos falar abertamente sobre a nossa fé, nós não podemos falar abertamente sobre Jesus. Então, nesses momentos que nós estamos ali ensinando princípios, às vezes contando as histórias da Bíblia, nós mudamos os nomes dos personagens, nós contextualizamos, né? É o povos de acesso criativo, né? A gente contextualiza, a gente às vezes usa o nome árabe, a gente usa outros nomes, mas para trazer esses princípios bíblicos para a vida dessas crianças, na expectativa, na esperança, crendo que isso vai acontecer, que Deus vai nos abrir portas, né, para que a gente possa falar abertamente para eles e para a família deles principalmente, né, para que eles possam conhecer o que nós conhecemos. Esse trabalho é assim a nossa alegria, mas também, de certa forma, a nossa tristeza, porque nós não conseguimos dedicar todo o tempo que nós gostaríamos por causa daquilo que nós já sabemos que existe, né? Falta de trabalhadores. É muita demanda no lugar onde nós estamos, e às vezes a gente pensa assim, como eu poderia servir o Senhor neste lugar, nesses lugares, né? E você percebe que você pode
servir o Senhor nesses lugares, talvez com aquilo que você gosta, jogando futebol. Você pode mudar a realidade de uma família ou de uma criança por causa do futebol, que é uma forma que nos conecta. Eu já tive, assim, por estar perto delas, ouvir histórias de algumas crianças, assim, muito tristes, elas compartilhar o que aconteceu com elas, que coisas, assim, de abuso por causa da conexão, por causa do futebol. Irmãos, e às vezes é assim, você fala árabe, muitas coisas, irmãos, é usando o Google Tradutor. Às vezes é assim, você dá o seu melhor, da forma que você pode, até você poder fazer melhor ainda, né? Não é a gente estar completamente pronto, estou pronto para o campo missionário. Eu acho que no dia que a gente estiver totalmente pronto, a gente vai achar assim, nossa, eu estou tão pronto que eles nem me merecem mais, agora acho que eu tenho que treinar pessoas para fazer aquilo que eu nunca fiz na minha vida, de tão pronto que eu estou. Né? Deus não chama pessoas prontas, né? Ele vai nos capacitando na medida que nós vamos dando passos de obediência. Amém? Gostaria de mostrar outra foto. Essa foto com a nossa missionária linda ali, junto com as crianças. Nossa missionária linda. Nesse mesmo contexto. Pode passar, por favor. Irmãos, essa foto é para que nós possamos ver com os nossos próprios olhos de que nada pode impedir a igreja do Senhor nascer nesses lugares mais improváveis. Eu lembro que nós chegamos em uma família de forma específica nesse contexto e foi assim, foi um trabalho árduo, até que eles fossem libertos pelo Senhor. No contexto, eles estavam aprisionados mesmo pelo inimigo, e foi um trabalho assim árduo, mas nada é impossível para o Senhor. Depois de 1 ano que nós tivemos o primeiro contato com essa família, nasceu a primeira igreja no lar, na casa dessa família. Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. É para que nós possamos ver que nada pode impedir o avanço do reino de Deus nesses lugares. Como o Apocalipse nos ensina, Cristo comprou para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Então não é talvez o reino de Deus vai avançar. Não é talvez pessoas vão conhecer Jesus. Não é talvez vai levantar uma verdadeira adoração por meio dessas pessoas. É com certeza o reino de Deus vai avançar. Com certeza vai se levantar uma verdadeira adoração. Com certeza pessoas vão se encontrar com o nosso Deus. Amém? Porque o preço já foi pago. Cabe a nós contar a história, como Verônica disse. Amém? E para finalizar, e nós orarmos, eu queria finalizar com uma história que sempre traz impacto para a minha vida. Essa história tinha um pastor moraviano, não sei se vocês já ouviram falar sobre o movimento dos moravianos, mas é um movimento que contribuiu por missões mundiais de uma forma surreal. Havia um pastor moraviano, e esse pastor moraviano foi incomodado pelo Senhor de que o evangelho precisava chegar no Alasca. E uma certa noite, ele foi direcionado por Deus para desafiar o oleiro da comunidade onde eles moravam, para ir até o Alasca, anunciar o evangelho para aquele povo. No dia seguinte, ele chama o oleiro, aquele trabalhador, e ele começa a compartilhar com aquele trabalhador o que Deus havia colocado no coração dele, de que o evangelho precisava chegar no Alasca. E ele então desafiou aquele trabalhador a levar o evangelho até o Alasca. E esse pastor começou a falar, mas é o seguinte, se você aceitar essa tarefa, se você aceitar essa missão, tem alguns pontos.
você vai ter que ir sozinho, porque todos os nossos missionários que nós tínhamos aqui, nós já enviamos para alguma parte do mundo, então não tem nenhum outro missionário para que possa te acompanhar nessa jornada. E ele falou, e tem mais uma coisa, se você aceitar essa missão, você vai ter que ir sem recursos, porque todos os nossos recursos que nós tínhamos, nós mandamos para os nossos missionários que já estavam ao redor de algum lugar. E ele falou, e tem mais uma coisa, se você aceitar essa tarefa, provavelmente você nunca mais volte, porque o Alasca é um dos lugares mais remotos da Terra, e se você aceitar essa jornada, vai ser uma jornada apenas de ida. Talvez você nunca mais volte para este lugar. E aquele trabalhador, ele apenas tirou 2 minutos de oração na frente daquele pastor. Depois de 2 minutos de oração, naquele mesmo local, ele virou para o pastor e falou assim, eu tenho apenas um pedido para fazer. E ele falou assim, será que se você me der um par de sandálias usadas, eu partirei amanhã cedo? Meus irmãos, um par de sandálias usadas. A minha pergunta é, será que nós não temos mais do que um par de sandálias usadas para obedecer o chamado de Deus e ir para esses lugares? Será que nós não temos mais do que um par de sandálias usadas para deixarmos de lado as nossas desculpas, sermos obedientes ao chamado de Deus para esse contexto onde existem pessoas que nunca ouviram falar a respeito do nosso Deus? Será que nós não temos mais do que um par de sandálias usadas para oferecer àqueles que vão ir no nosso lugar? Irmãos, nunca mais ouviu-se falar a respeito desse trabalhador, porque ele recebeu o par de sandálias usadas, partiu no outro dia bem cedo, e nunca mais se ouviu falar sobre ele, e nós nem sabemos o nome dele, né? Mas o que nós sabemos hoje é que, hoje, mais de 50% dos esquimós são crentes em Jesus Cristo. Provavelmente por um homem que exigiu apenas um par de sandálias usadas. E a minha pergunta é, qual é a sua desculpa hoje nessa noite? Para que a gente não faça parte daquilo que Deus está fazendo. Com certeza do outro lado da rua, mas também do outro lado do mundo. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos nesse momento. Abra o seu coração para o Senhor. Não resista ao chamado dEle, o chamado missionário dEle para a sua vida. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Pai, nós te louvamos nessa noite. Primeiramente, meu Deus, porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui de forma livre, reunidos, para te adorar, para te exaltar de todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos deu, por abrir os nossos olhos, nos alcançar, nos mostrar o verdadeiro caminho. Ah, como nós somos gratos ao Senhor por isso, Deus. Não há palavra para descrever o teu amor. Não há. Muito obrigado, Senhor. Mas a nossa oração também, meu Deus, é para que o Senhor nos desperte. Nos desperte, Deus, para sermos participantes do que o Senhor está fazendo, meu Deus, perto e longe. Nós oramos para que o Senhor nos desperte,
para irmos, meu Deus, para esses lugares. Muitas das vezes, sim, lugares difíceis, mas não impossível para que o Senhor se revele àquelas pessoas. Que o Senhor desperte corações aqui hoje, nessa noite, que ao olhar para si vão se ver não preparados, mas quando o Senhor olhar, eles vão estar disponíveis para o Senhor, disponíveis para lhe obedecer, para lhe servir, não importa onde. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que essa chama seja acendida em nosso coração cada vez mais e mais. Que nós possamos ser revestidos de autoridade, nós possamos ser revestidos de ousadia, de convicção de que não estamos só, de que és o Senhor que está conosco. Que nesse momento também, Pai, o Senhor fortaleça os nossos irmãos. Irmãos que provavelmente agora estão sendo torturados. Famílias que não têm notícia de seus parentes. Fortalece eles de uma forma que só o Senhor pode fortalecê-los. Por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos, meu Deus, por igrejas que estão nascendo nesses contextos, que o Senhor possa fortalecer os nossos irmãos, que o Teu reino continue sendo avançado, meu Deus, e que o Senhor receba a verdadeira adoração que está surgindo por meio deles. Pai, é o que nós Te louvamos, é o que nós Te pedimos e o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Bruno e Verônica. Que noite inspiradora, despertadora. Sabe, irmão, não sai agora não. Quando Bruno estava contando essa história, né, do homem de branco, me lembrei da história de Saulo lá em Atos capítulo 9. Ele ouviu a voz do próprio Jesus. Jesus mandou ele ir para um lugar, porque ele iria enviar alguém lá para pregar para ele. E um dia eu fiquei me perguntando se ele já estava ouvindo Jesus, porque Jesus não fez logo tudo, né? Porque não era mais responsabilidade de Jesus. Em Atos capítulo 11, um homem chamado Cornélio tem uma visão de um anjo. O anjo fala com Cornélio e manda Cornélio mandar chamar Pedro para pregar. Da mesma forma, irmão, se ele já estava vendo o anjo, por que o anjo não pregou logo para ele? Porque não é responsabilidade do anjo. Jesus disse para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É nossa responsabilidade. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Diga: eu sou um pregador de boas novas. Aleluia. E se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não fez de Jesus teu Senhor, ainda não confessou Ele publicamente, Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Eu não estou te chamando para uma religião, não estou te chamando para uma igreja, eu estou te chamando para Jesus. Tem alguém que deseja fazer isso nessa noite? Faz um sinal com a sua mão. Nós vamos orar com você. Ou se você está como aquele filho pródigo, desviado, afastado da casa do Pai e deseja voltar nessa noite, nós queremos te receber de braços abertos. Tem alguém? Só levanta a sua mão. Tem alguma mão levantada aí? Todos salvos? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Jesus disse para nós sermos
cheios, revestidos de poder, para podermos ser testemunhas dele. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, orar em outras línguas. Você deseja receber nessa noite? Faz um sinal com a sua mão. Você vai ser uma testemunha mais ousada, mais eficaz do Senhor Jesus. Alguém? Todos cheios também? Se você quiser receber Jesus ou ser batizado no Espírito Santo, por algum motivo você não quis vir agora, procura um dos nossos conselheiros aqui no final do culto, ou um dos nossos pastores e líderes aqui da frente. Tem alguém que deseja receber oração por cura nessa noite? Você está com alguma dor ou enfermidade no seu corpo? Jesus disse: aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém? Fica de pé onde você está. Temos aqui. Mais alguém? Ali atrás. Se você está próximo dessas pessoas e crê na imposição de mãos, na transmissão do poder curador de Deus, vai até elas, impõe as mãos sobre elas, declara no nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé por esses irmãos e declaramos o poder de Deus agora mesmo, tocando em cada um deles, vivificando o seu corpo mortal, colocando em ordem o que precisa ser colocado em ordem, expulsando desse corpo o que precisa ser expulso, tirando toda dor e enfermidade agora mesmo. Declaramos alívio, declaramos cura e restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Temos um pedido de oração aqui, 2 pedidos de oração. Vamos orar juntos por Eliane, que está internada com problema nos rins, e Maria, que está entubada com dificuldades respiratórias. Senhor Deus, agora mesmo, nós te pedimos no nome de Jesus, que você alcance a Eliane e a Maria nesses hospitais, Senhor, o teu poder vindo sobre elas agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o teu poder, Pai, alcançando os rins de Eliane. Oh, você possuiu os rins dela desde quando ela estava no ventre da sua mãe. Esses rins são seus. Que agora mesmo você possa possuí-los novamente, curando, restaurando em nome de Jesus. Declaramos cura, declaramos os rins da Eliane funcionando perfeitamente, em nome de Jesus. E a Maria agora mesmo, seu sistema respiratório, seus pulmões, sendo livres de toda infecção, em nome de Jesus, desobstruídos, ela voltando a respirar bem, perfeitamente bem, para a honra e glória do nome de Jesus. Te louvamos, Pai, te agradecemos, porque não há impossíveis para o Senhor. E o nome de Jesus está acima de todo nome. E no nome de Jesus, as nossas irmãs se levantando desse leito de enfermidade, testemunhando do teu poder sobre elas, as suas famílias testemunhando também, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, glória! Onde estão aqueles que estão nos visitando pela primeira vez? Lembro que tinha alguém aqui, alguém ali. Por favor, fica de pé novamente. Ou se você ainda não tinha chegado quando eu perguntei a primeira vez, e é a primeira vez que você está aqui, por favor, fica de pé. Nós queremos te recepcionar melhor numa sala. Esse casal vai te conduzir até lá. Então, por favor, pega os teus pertences. Eles vão, com todo o amor da nossa igreja aí, te apresentar o coração, a visão da nossa igreja, te recepcionar melhor. Pode segui-los, por favor. Podem pegar seus pertences, sair do seu lugar. Acompanhe esse casal. Vai ser rápido, mas é muito importante a sua presença. Se você está com alguém que te trouxe, que te convidou, essa pessoa pode ir junto com você também, sem problemas. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Então, reforçando, os nossos cultos de celebração estão começando às 17 horas, durante esse período de meio do ano, até o dia 13 de julho, todos os domingos, 10h30, permanece pela manhã, e o culto de celebração às 17 horas, 5 horas da tarde. Tá bom?
Incentivamos você a chegar cedo e estacionar o seu carro nos nossos estacionamentos, aqui pelo portão lateral ou no campo aqui à frente, para evitar qualquer coação, para que você pague estacionamento. Os nossos estacionamentos são gratuitos e são para você. Então chega cedo e coloca os teus carros nos nossos estacionamentos. Queria chamar o Painho aqui, ele tem os avisos maravilhosos. E os jovens, cadê os jovens? O culto do sábado também teve uma antecipação, está sendo às 18 horas. Então, sábado, 18 horas, estejam aqui. Glória a Deus. Eu venho falar aqui do SCC de Monteiro. Sabia que SCC, Encontro de Casais, é uma missão? Você sabia que Encontro de Casais é uma missão? Nós vamos ter agora em julho, de 4 a 6 de julho, na cidade de Monteiro, o Encontro de Casais. Nós vamos evangelizar 50 famílias, 50 casais. E eu quero contar com a sua participação. Você que já fez SCC, você está convocado aí conosco. E amanhã à noite nós temos uma reunião aqui, preparatória de trabalho, às 19h30 aqui na sede. E eu convido você, convoco você que já fez SCC para vir para essa reunião amanhã. Nós vamos passar todas as informações dessa missão lá em Monteiro. Amém? E por causa dessa missão, a Bandinha, né, que é uma equipe nossa, está com um stand ali, ó, vendendo bonés, caneca, o pendrive com mais de 180 músicas e também com a cantina lá fora. Eu queria que você fosse jantar lá, né? O cardápio está excelente. É caldo verde, chocolate quente, cachorro quente, sanduíche natural. Meu irmão, salgados. Passe lá, em vez de você gastar lá fora, né? Invista no reino. Amém? Glória a Deus. Amém. Domingo passado eu tomei o caldo verde lá, irmãos. O negócio é bom, viu? Tive que repetir e me segurar para não repetir outras vezes, porque Stephanie já ficou olhando assim. E a consciência também, né? Chocolate quente top e o pastel de queijo, Estevão comeu 2. Fica a dica aí para os seus filhos, porque tá bom mesmo. E você vai ter comunhão uns com os outros. Você foi abençoado nessa noite? Diga comigo, o verbo da vida vai para todas as nações. Amém. Uma semana de paz, de alegrias e de feitos do Senhor na sua vida. Terça-feira, 8 horas, culto do Espírito com a ministra Ilha Nicolas. Vai ser top aqui também, você é nosso convidado.